E a China registrou aumento nas importações de grãos no mês de setembro de 115% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro a setembro, a alta foi de 38% também em comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano foram embarcadas, então, nestes 9 meses, 540 mil toneladas. E essa demanda ela deve seguir aumentando, segundo o pesquisador de grãos do Rabobank, Victor Ikeda, que fez um estudo sobre as compras da China para os próximos 10 anos. Foi sobre isso que ele conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior em uma entrevista aqui na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. É o que nós vamos acompanhar agora. Vitor, esse estudo que vocês fizeram é muito importante para a estratégia de médio e longo prazo. O que o Rabobank apurou de olho no mercado chinês? Sim, Walter, a gente fez um estudo recentemente em conjunto com um colega meu da China, como a área de pesquisa do Rabobank. Hoje nós temos 70, 80 analistas ao redor do globo. A gente pode ter esse tipo de visão direto em loco, o que está se esperando da China, e a gente tenta responder com o que a gente está esperando para o Brasil em termos de demanda chinesa para consumo de soja e qual que é o potencial do Brasil para os próximos 10 anos para atender essa demanda chinesa quando a gente fala da sojicultura. É um mercado que vai crescer, esse mercado chinês? Ainda tem crescimento no mercado chinês? Embora a gente tenha uma perspectiva de que o crescimento ele vai ser um pouco mais devagar do que a gente viu do começo dessa década até hoje, a gente ainda vê um espaço para crescimento, dado alguns pilares que a gente vê na China, como crescimento populacional, aumento de renda, urbanização, são alguns processos que a gente tem visto no mercado chinês e que, consequentemente, deve ter essa demanda maior, tanto por carne e, por consequência, também demandando mais soja para estar produzindo essa carne, né? Agora, vamos aos gráficos que mostram um estudo, detalham parte desse estudo que o Ikeda fez com esse colega chinês do Rabobank lá na China. Vamos lá, o primeiro gráfico é esse gráfico, você escolheu esses dois gráficos, Ikeda, o que mostra esse trabalho que você fez? Sim, como eu falei, os pilares do crescimento dessa demanda que a gente está esperando está baseado em urbanização, aumento de renda e com mudanças de hábitos alimentares. No gráfico aqui, a gente consegue ver qual que é a questão de urbanização. Esse primeiro gráfico aqui, urbanização. Sim, urbanização na China, ou seja, o percentual da população chinesa que está morando nas cidades. E o que a gente vê é que a China está tendo um processo migratório. A população está saindo do campo e indo para as cidades. Se a gente pega em 2000, a gente está vendo ali 36,2% da população chinesa morava nas cidades. Vamos detalhar esse gráfico no vídeo, você acompanha comigo agora, veja, 36% morando nas cidades. Mas esse crescimento é acentuado até 2014 e vai continuar crescendo, não é? Sim, a gente espera que em 2030 a perspectiva do banco é que sejam 68,2% dos chineses morando na cidade. Só para pegar o gancho de que a gente está esperando para os próximos 10 anos, que é o período que a gente analisou. A gente está esperando que de 2016 a 2026, praticamente 150 milhões de chineses saiam do campo e vão para as cidades. Então, e demandam maior quantidade de comida, uma urbanização crescente. Sim, o hábito alimentar a gente percebe que ele muda quando a gente começa a perceber diferenças de renda. E esse segundo gráfico mostra exatamente isso. A gente tem aqui que enquanto a população chinesa que mora no campo tem uma renda per capita de próximo de $1.500 por ano, a população chinesa que mora na cidade tem quase 3 vezes isso, quase $4.500. Obviamente, você tendo uma renda maior, você tem uns hábitos alimentares. Ou seja, esse verdinho menor mostra a renda no campo. Isso. E esse verde mais forte é uma diferença bem acentuada, né? Quem está nos acompanhando agora, veja, a renda cresce muito quando a população vem para a cidade. Sim, e obviamente tudo isso aqui gera impactos em termos de mudanças de hábitos alimentares. Então a população que com uma renda maior se alimenta mais de carne, por consequência a gente precisa de mais soja, farelo de soja para estar produzindo essa carne, né? Agora vamos para outro gráfico que você trouxe aqui e mostra o quê? Ele mostra a importação de soja, o que ela deve alcançar nos próximos anos? Sim, além de tudo o que a gente tem visto na China, desse processo, como eles estão tendo esse incremento de consumo de carne, a gente está vendo uma mudança estrutural na produção de suínos na China. O que a gente vê aqui em 2015, nós temos aqui, a parte azul é quantos por cento das propriedades chinesas tem menos de 500 animais na propriedade.
Então a gente vê que hoje, essa barra azul mais escura, 50% da propriedade chinesa de produção de suínos, ele tem menos de 500 animais, ao passo que 14%, que é a barra laranja ali em cima, tem mais de 10 mil animais. O que isso significa? Uma propriedade que tem um maior número de animais, ela tende a ter uma nutrição para esses animais mais profissionalizada. Então a gente considera que ele vai ter um consumo maior, por exemplo, de farelo de soja. E esse é um pilar que a gente está vendo uma modernização da produção chinesa de suínos. Que é o gráfico aqui para 2020, né? Quer dizer, Isso. aumenta, vamos dizer, o trabalho profissional de criação de suínos com demanda de suplementação alimentar. Sim. E melhoria na qualidade das compras, inclusive. Sim, com certeza. A gente vê até no final aqui do cenário base 2025-26 que praticamente 40% das propriedades chinesas vão ter mais de 10 mil suínos, e isso é uma maior profissionalização do uso de ração, principalmente farelo de soja. E apenas um pequenininho aqui, 20% é que teria suínos criados como são hoje lá na China, em boa parte das propriedades. Seria o fundo de quintal, né? Aquele lá que se alimenta sem uma fonte proteica adequada, por exemplo. É um mercado grande para a soja, não só a soja brasileira, mas soja de outros países também. Sim, e o que a gente vê exatamente é isso, como a soja que é produzida na China hoje é somente para consumo direto, consumo humano, eles têm que importar tudo que eles vão usar para esmagar e produzir esse farelo para, por exemplo, estar alimentando esses suínos dessa produção que a gente está mostrando nesse quadro aqui. E exatamente por isso a gente joga para o quadro de cá. A linha laranja mostra o crescimento anual das importações chinesas de soja. A gente vê que ele vem para um ritmo um pouco mais lento aqui no final do período, mas mesmo assim a gente ainda espera um crescimento médio de 3,3% ao ano. Consumo de soja. Consumo de soja. Importação de soja. Importação de soja. Nem é o consumo, é a importação. É o que ele compra fora. E até é interessante, só para traduzir isso em números para o pessoal que está em casa, a gente tem hoje aqui 16, 17 eles importando na casa de 91, 93 milhões de toneladas de soja, e a gente espera que em 10 anos eles alcancem 125 milhões, então, ou seja, quase 35 milhões de toneladas a mais de soja importada pela China num cenário base de 10 anos que a gente está tratando aqui. Mas a China é um grande mercado. Sim, a gente vê como ainda um grande potencial ainda para os próximos anos. Agora, nós temos mais um gráfico, é o gráfico... Aqui mostra o Brasil. O que se espera da produção brasileira? O que se espera da produção brasileira agora para atender esse mercado? Sim, se a gente pegar de 2000 até 2016, a produção brasileira praticamente triplicou. A gente saiu de 40 milhões de toneladas de soja produzidas e chegamos aqui em 2016 a praticamente 114 milhões de toneladas. É mais ou menos o meio do nosso gráfico aqui. Sim, né? aqui esse é quadro onde nós aqui... chegamos. Ai, opa, vamos voltar? Vamos voltar. Acho que é o de cima. Opa, é o de cima. Você acompanha agora 2015 e 2016... mais ou menos por aqui atingimos este número. Sim. Temos que crescer muito ainda. Sim, a gente vê o Brasil com um potencial, dado principalmente a questão tanto dessa demanda chinesa, mas também vamos considerar que a gente vai ter uma demanda interna. A gente está vendo essa questão de discussão sobre aumento da mistura de biodiesel no diesel. Então, hoje o óleo de soja é matéria-prima para 75% da produção de biodiesel no Brasil. E aumentando essa mistura mandatória de 8% que a gente tem hoje para 15% daqui a 10 anos, obviamente a gente vai ter uma maior demanda interna também. Por consequência, a gente chega nesse gráfico. A gente está esperando que o Brasil, nos próximos 10 anos, a gente tenha uma expansão de praticamente 12 milhões de hectares na produção de soja. E a nossa produção aumentaria dos 114 que a gente atingiu nessa última safra para 154 milhões de toneladas em 26, 27. Então, realmente, um crescimento tanto de área quanto de produção para os próximos 10 anos. Para o sojicultor, ainda há um grande mercado na China e um grande mercado interno a crescer. Ele está preparado para isso? Eu acredito que a gente, recentemente eu até estive nos Estados Unidos e a gente percebe o seguinte: eu acredito que dentro da porteira a gente já não, assim, a gente está muito competitivo, a gente já tem níveis tecnológicos muito bons, mecanização, biotecnologia e tudo mais. A gente ainda perde um pouco de competitividade ainda na questão logística que a gente pode tratar. Que é a desvantagem do Brasil. Sim. Eu acho que a gente já se preparou para exportar, tanto que a gente analisa hoje os portos brasileiros. Eles estão com uma capacidade de exportação muito boa já, até com uma certa capacidade, não ociosa, mas assim, a capacidade hoje é muito maior do que a gente está exportando. Então acho que o porto, do porto para fora a gente está preparado. Agora a gente tem que achar alternativas para linkar as áreas produtoras com esses portos. E acho que aí a gente tem um desafio para esses próximos 10 anos quando a gente fala dessa expansão que a gente está esperando aqui, né? Bom, você acaba de ouvir, Victor Ikeda, um estudo sobre a perspectiva para o sojicultor, para a soja brasileira, nos próximos anos. Ainda temos muito o que crescer. Soja ainda será um bom negócio por um bom tempo no Brasil? Sim, até se a gente passar para o próximo gráfico, a gente tem só um comparativo, porque assim,
Eu falei aqui, o Brasil vai precisar, a China vai demandar 35 milhões a mais de toneladas nos próximos 10 anos. Como é que a gente se compara com os nossos principais competidores, ou seja, Argentina e Estados Unidos? O Rabobank também fez alguns cenários base para Argentina e Estados Unidos para os próximos 10 anos. O que a gente vê nesse gráfico aqui, a barra azul é o Brasil, como eu falei, crescendo 12 milhões de hectares, de 34 para próximo de 46. Se a gente olha a barra laranja, nós estamos falando de Argentina, aumentando de 21 milhões de hectares para 22, aumentando 1 milhão de hectares. E Estados Unidos aumentando de 33 milhões de hectares para 35. E aqui está como é que eles se comportariam no mercado internacional. O Brasil aumentando as exportações de 61 para 90 milhões de toneladas em 10 anos, a Argentina aumentando de 8 para 12 milhões de toneladas e os Estados Unidos aumentando de 57 para 62. O que diferencia o Brasil em relação a esses países? O que a gente vê é que as nossas áreas de expansão, elas estão caminhando principalmente para a região norte. Eu digo assim, mais ao norte do país. Então a gente vê aquela questão ali do nordeste do Mato Grosso, o Vale do Araguaia da porção goiana, Pará, Matopiba. Para lá que a soja vai. Então a gente está expandindo para aquelas regiões. E o que acontece? Essas regiões, elas acabam ficando mais próximas dos novos portos de escoamento de produção brasileira, que é o Arco Norte. Então elas estão, teoricamente, indo para uma logística melhor. Ao passo que, por exemplo, Argentina e Estados Unidos, o que a gente vê é que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão expandindo para as Dakotas. E ali é uma região que está mais longe das facilidades, o rio Mississippi, por exemplo, que usa para escoar a produção, está mais longe dos centros consumidores. Eles tendem a diminuir a competitividade, perder a competitividade. Quanto mais eles estão ficando mais, a expansão deles é mais longe das facilidades logísticas. E na Argentina a mesma coisa. A gente tem aquela região perto de Buenos Aires, que é uma região muito boa, está próxima de Porto para escoar essa produção de essa soja da Argentina. Só que a área de expansão deles é mais ao norte, ficando mais de 1.000 quilômetros longe dos portos. Então são regiões onde assim, o preço pro produtor acaba tendo um desconto maior, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. A expansão deles está indo para áreas onde, dada essa distância maior com centros consumidores e canais de exportação, os preços vão ser menores. Agora é a vez do Brasil. Então, por esse motivo, a gente vê o Brasil com um grande potencial para esses próximos 10 anos. Bom, você ouviu Victor Ikeda, esse estudo do Rabobank, feito com um colega chinês, projeção para consumo chinês, perspectiva para o mercado brasileiro, para o sojicultor, uma boa notícia. Obrigado, Ikeda, por ter vindo aqui. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa.